Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 23. O título da mensagem desta noite é O que encontramos no deserto? E tantas vezes nós olhamos os cenários da nossa vida e em muitos momentos o que enxergamos são situações difíceis. Problemas, lutas, provações, privações, dores, angústias, que são cenários de deserto. São momentos em que a nossa mente é tomada por um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, um sentimento de fragilidade. E isso tudo muitas vezes consome o nosso coração de uma forma tão intensa que olhamos à nossa volta e parece que estamos sozinhos. É como se nós fôssemos deixados à beira da estrada. É como se a nossa vida estivesse à deriva, estivéssemos perdidos sem uma referência. E embora quando nós enxergamos a realidade de Jó e temos a convicção de quem ele era diante de Deus e diante dos homens, muitas vezes o mesmo sentimento é o que consome o nosso coração. E Jó, embora fosse uma referência, fosse um homem diante de Deus temente a ele, Jó em alguns momentos se enxergou no deserto. E a solidão tomou conta da sua alma, a angústia sufocou seu coração, a inquietação gerou fragilidade em sua vida. E o texto que vamos ler diz assim, Jó 23, 8. Mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos sim, Pai, encontrar referências nos desertos da vida. Ó Deus, nós podemos sim aprender nos desertos da vida. Nós podemos sim ser tratados nos desertos da vida. Ó Deus, não podemos enxergar o deserto como uma penalidade. Não podemos ter o sentimento que fomos esquecidos nos desertos. Mas, Pai, que nesta noite o Senhor abra a nossa visão espiritual para compreendermos, Pai, que embora tantas vezes tenhamos que enfrentar momentos de dor, de luta, de provação, de pressão, de estresse, ó Deus, momentos, Pai, de solidão, angústia e decepção, ó Deus, não deixa que a nossa visão de Ti, dos céus, seja uma visão turva, distante, mas que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, e nos faça enxergar a Tua presença. Fala ao coração da Tua igreja, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, em muitos momentos da vida, a impressão que temos é que nós estamos encurralados. É que tudo parece conspirar contra nós. Em muitos momentos olhamos para a nossa realidade e dizemos assim, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Parece que tudo está dando errado. Parece que nenhuma porta se abre. Parece que o sol não brilha mais na minha direção. E nessas situações nós queremos vislumbrar uma saída, mas olhamos para todos os lados e só conseguimos enxergar o mesmo cenário. O cenário de desolação, o cenário de sofrimento. Parece que não encontramos mais alternativas viáveis para nos erguer, para nos levantar, para acreditar que dias melhores virão, para crer que há esperança ainda, mesmo em meio às dores da vida. E Jó olhava para os quatro cantos, olhava a sua realidade, olhava o seu interior, e o sentimento que parava no seu coração era de solidão. Ele se sentia sozinho e se questionava onde ele está. Eu olho para todos os lados e não o enxergo. Constantemente nós passamos por momentos em nossas vidas que nós podemos compará-los a verdadeiros desertos. São momentos áridos, momentos sem vida, em que cobram da nossa parte um esforço maior. E parece que por mais que venhamos nos empenhar para mudar aquele quadro, parece que tudo ainda é pouco, parece que nada é suficiente. E você olha a sua realidade e busca do seu interior uma força natural do homem, mas nada parece trazer a solução viável
para o seu problema, para a sua dor, para a sua luta, para a sua dificuldade, para a sua necessidade. Eu quero te afirmar nessa noite que o deserto não é o lugar onde nós devemos buscar sinais e maravilhas. Deserto é um lugar onde nós precisamos ter a íntima comunhão com Deus. E todo deserto, eu costumo sempre dizer, ele tem duas funções essenciais. O deserto, ele sempre será terapêutico e pedagógico. O deserto sempre vai tratar algo conosco. Nós vamos sempre nos desertos da vida ser trabalhado em alguma área, em algum sentimento, em alguma reação nossa. Quantos momentos nós temos em nosso ímpeto reações que só vão ser trabalhadas, que só vão ser tratadas quando enfrentamos dores. Às vezes, nos momentos de facilidades, de vitória, de conforto que temos, nós não somos tão tratados, tão trabalhados, quando nós enfrentamos lutas e provações. Por isso, o deserto é lugar de tratamento. Deserto pode ser comparado à terapia. E também é um lugar pedagógico, porque nós vamos aprender, nós vamos ali vivenciar experiências que talvez você nunca tenha tido na estrada da vida. Olhando o cenário hoje, neste dia tão significativo, em que combatemos a violência do idoso, nós podemos ver no rosto de cada pessoa que aqui esteve cantando, de cada corista, expressões de maturidade. E certamente cada uma delas tem uma história, cada uma tem uma experiência de deserto, de luta e de dor. E cada uma desses coristas apresentaria, se tivesse oportunidade, um aprendizado. Muitas vezes nós trazemos para a nossa realidade como um peso os desertos da vida, mas precisamos enxergá-los também como lugar em que aprendemos com Deus. E geralmente quando nós estamos no deserto, nós somos tomados por um sentimento de confusão, de frustração, de medo, de suspeição, de solidão, de falta de ânimo e muitas vezes de raiva, de ira. E nos questionamos, por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha vida? Por que no meu ministério? Por que no meu trabalho? Por que na minha igreja? Por que essa situação me acometeu? Por que eu fui atingido dessa forma? O nosso coração cheio de dúvidas e de questionamentos se pergunta, como eu vim parar aqui? O que me trouxe a essa situação? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver esse contexto, esse conflito, essa realidade, essa dor, esse sofrimento? Por que eu tenho que passar por isso? Este não é o meu destino, esse não é o meu lugar. No entanto, queridos, o deserto, é no deserto que nós somos tratados pelo Senhor. É no deserto que nós somos purificados dos nossos pecados. É no deserto que nós somos limpos das nossas chagas. E é no deserto que nós passamos a enxergar a glória de Deus sendo manifesta. É lá quando muitas vezes nós somos confrontados nos nossos próprios sentimentos. Quando muitas vezes somos chacoalhados pelas situações e pressões da vida. É lá que nós nos deixamos passar pela reflexão, pela introspecção, pela avaliação interior. E como é precioso quando a gente tem a capacidade de parar a vida e fazer um autoexame. E ter a consciência de dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não dou conta sozinho. Eu careço da Tua graça. Eu preciso do Teu perdão. Exerce a Tua misericórdia na minha vida. Porque o mundo em que vivemos tantas vezes nos leva a um sentimento de independência de Deus. A autossuficiência que muitas vezes domina o nosso ser nos impede de descer à casa do oleiro e nos permitir ser tratado, moldado, quebrado, refeito, renovado pelo poder da ação das mãos do oleiro. Nós gostamos do pódio, nós gostamos do topo, nós gostamos do prestígio, nós gostamos da fama, nós gostamos do holofote. Mas como é difícil viver no deserto, a solidão que nos consome e o grito que ecoa da nossa alma pedindo socorro. Em quantos momentos da vida sequer chamamos o nome do Senhor? Em quantos momentos da vida sequer temos força de pedir ajuda?
nos tornamos cheios de indiferença. O nosso clamor parece ser vazio, sem expressão, sem significado. As nossas orações parecem ser indiferentes. Mas quando nós estamos no deserto, nós aprendemos a gemer na presença do Senhor, a pedir pela graça do Pai, a clamar pelo favor do Senhor. É no deserto que nós nos desnudamos de nós mesmos. Nós abrimos mão das prerrogativas humanas, dos títulos, das posições que temos, e nos esvaziando de nós, nos deixamos ser cheios do Espírito Santo. Almejamos ouvir a voz do Todo-Poderoso, e tudo que muitas vezes conseguimos ouvir é apenas o silêncio. São nessas horas que oramos, e a nossa oração muitas vezes parece não ser ouvida. E completamente frustrados, lembramos de quando em completa desolação, apenas balbuciamos o nome de Deus, e a presença imediatamente se manifestava. Mas agora no deserto, você grita: Deus, onde estás? Deus, onde estás? Deus, onde estás? E como Jó, você olha para todos os lados procurando Deus e não o percebe. Infelizmente, queridos, na maioria das vezes, nem enxergamos o que Deus está fazendo por nós. E eu acredito que a maior incapacidade do ser humano é entender e afirmar que Deus está trabalhando. Às vezes expressamos determinados chavões evangélicos dizendo: Deus está fazendo por mim, Deus está agindo em meu favor, Deus está operando, Deus está fazendo milagre. Mas na hora da nossa experiência de dor, parece tudo isso se tornar inútil. É como se nenhuma palavra dessa entrasse no nosso coração. Blindamos a nossa alma, criamos resistências no nosso interior para que Deus trabalhe o nosso ser e nos quebre, nos traga a consciência da necessidade de que nós precisamos dele. Por isso, eu te afirmo nessa noite, o deserto muitas vezes é necessário. Mas o que nós temos encontrado no deserto? Você tem enfrentado desertos nesses dias? O que nós precisamos aprender com o deserto? Não é apenas passar, não é dizer que um dia viveu uma dor, não é apenas dizer eu tenho uma experiência, eu já sei o que é isso, eu já tive essa necessidade, eu já passei por essa dor. Não é somente o passar por isso, é o que eu aprendi no deserto. Porque o que vai ficar comigo não é apenas o cenário de dor, não é aquela situação que muitas vezes me constrangeu, me trouxe tristeza, me trouxe inquietação, mas o que foi tratado na minha vida e que me trouxe aprendizado, e que me levou a mudanças, e que me tornou uma pessoa melhor, e que me aproximou de Deus, e que gerou mais fervor no meu coração, que mudou a minha alma, mudou a minha visão espiritual, aqueceu o meu coração, transformou a minha realidade. O que aprendemos no deserto? Primeiro, queridos, o deserto tem um tempo determinado. Muitas vezes nós olhamos as situações mais difíceis e nos questionamos: meu Deus, isso não vai parar nunca. Essa dor não termina nunca, essa prova não encerra nunca, esse problema eu não vou vencer nunca. Mas eu quero te afirmar nesta noite profeticamente: o teu deserto tem tempo determinado. A palavra do Senhor nos afirma em Eclesiastes 1:3, esse texto tão conhecido: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu quero compartilhar com você nessa noite o entendimento de que existe um tempo especial, com um propósito determinado para os acontecimentos da vida. Há um tempo determinado para os acontecimentos da vida. Muitas vezes nós queremos passar por experiências que não é o momento. E às vezes ultrapassamos o sinal, nos apressamos, queremos viver algo que não é o nosso momento. E é preciso às vezes passar por uma situação de dor para que eu seja tratado, trabalhado. Quantas pessoas como pastores nós acompanhamos que por avançar aquilo que ainda precisava ser tratado, por quererem viver algo que ainda não era um momento, se frustraram, se decepcionaram e acabando afetando tantas outras pessoas. Em tempos de deserto, em que trabalhamos duro, podamos as plantas,
para que os frutos apareçam, nós somos moldados também por Deus. O propósito do deserto na vida do crente é prepará-lo para algo importante que virá, obedecendo à vontade de Deus. Quando nós vivemos deserto, nós nunca devemos olhar como punição, mas devemos sempre olhar, Deus está me preparando porque eu vou viver algo maior. E quantas vezes enfrentei dores, quantas vezes passei por decepções, quantas vezes enfrentei lutos, quantas vezes passei por palavras contrárias, né? O pastor disse aqui, né, da minha trajetória, foram 18 anos, às vezes alguns chegam lá e dizem, nossa, que maravilha, né, pastor? Alguns chegam aqui, nossa, esse espaço gospel, quantas agonias, quantas dores, né? Quantas noites em claro o Senhor não passou? Qual foi o preço que foi pago aqui? Quantas noites, eu digo sempre assim, isso aqui é boca no pó e joelho no chão. Quantas noites eu tive que gemer na presença do Senhor, Senhor, Tu não me trouxeste aqui para ser envergonhado. Mas eu sabia que havia um processo, havia um tempo. Não queira que as coisas aconteçam da sua forma, do seu jeito. Há um processo. Eu quero te dizer, esse deserto vai ter fim, porque ele tem um tempo determinado. Mas existem processos na nossa vida que precisam ser vividos. Eu não posso descartar, eu não posso fugir, eu não posso jogar fora. Eu tenho que passar por eles, para que realidades na minha vida sejam transformadas. Se essa verdade não estiver impregnada em nós, ao enfrentarmos desertos, nós podemos enfrentá-los indevidamente. Sem perceber, as pessoas começam a fazer coisas erradas. Se você tentar achar uma rota de escape antes de perceber a razão de Deus para a sua vida, você poderá ficar um longo tempo peregrinando no deserto. Em lugares ermos, em lugares difíceis, em lugares de dores, em lugares de provações. O resultado é que você passará a enfrentar lutas, frustrações e derrotas, a menos que entenda que foi Deus que te levou para esse deserto e que Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Pois não entenderam a razão de serem levados para o deserto. E toda uma geração morreu antes de entrar na terra prometida. Por isso não fique lastimando, não fique lamentando, não fique murmurando diante dos desertos que você está enfrentando. Espere algo maior, algo extraordinário, algo sobrenatural. Espere algo milagroso na sua vida, mas para que você viva aquilo que Deus tem para você, esse tempo é preciso, esse tempo é necessário, é só um processo, é só um momento. Não fique olhando para a realidade e desejando aquilo que você viveu no passado. Se posicione com a autoridade de Deus, é Ele que vai te fortalecer. Não te preocupes, Ele vai mandar cordonizes para te alimentar e vai fazer brotar água da rocha. Mas esse tempo é necessário. No deserto tem um tempo determinado. Amém, irmãos? Segunda coisa, o deserto não é um lugar de punição. Deserto não é um lugar de punição. Olha o que diz Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. E esse texto é tremendo, que ele diz que ele foi levado. Às vezes não é algo que eu tenho que decidir, não é uma escolha minha. Muitos momentos que vivemos, nós vamos ser levados para esse deserto. E se Deus nos leva a viver algo, é porque Ele tem que tratar algo em nós. Por isso, não enxergue tudo que você está passando como uma punição, um castigo de Deus contra você. Deus está me punindo, Deus está fazendo isso contra mim. Eu estou enfrentando essa dor, eu estou passando por essa situação. Não veja dessa forma. Deus está te dando a oportunidade para que você seja trabalhado no deserto. Nós nos tornamos um exemplo quando nós olhamos a realidade de Jesus. Ele enfrentou com sucesso os dias do seu treinamento no deserto.
E só essa realidade vivida por Jesus, mencionada nesse texto, já deveria lembrar-nos que a razão de sermos levados para o deserto não é porque nós somos desaprovados ou porque estamos sendo punidos por Deus. Jesus foi aprovado por Deus. Jesus foi aprovado por Deus e foi levado para o deserto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o amado do Pai, ele é o amado do Pai. O amor se revela na pessoa de Jesus, mas isso não o impediu de ser tratado no deserto. Muitas vezes olhamos situações que vivemos e que passamos e temos o hábito, a mania, o costume de dizer assim: que Deus é esse? Um Deus que está me fazendo passar por dores, porque o Senhor me abandonou, porque Ele está me punindo, porque essa situação, porque na minha casa, na minha família, porque na minha vizinhança, porque na minha cidade. Entenda, meu amado, Deus não trouxe você para o deserto para deixá-lo sozinho, tornando-o presa fácil para Satanás. A segunda geração dos filhos de Israel que viveram no deserto, receberam de Deus a seguinte promessa: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. É tremendo ver que na estrada de Emaús Deus está conosco. Na estrada da vida Ele nos acompanha. Nós não estamos sozinhos. Entenda, o Senhor não para de agir em nossa vida só porque nós estamos no deserto. Os céus estão de bronze, nada se move, as portas estão fechadas. Ele nos conduz a Ele, e sem Ele não chegaríamos do outro lado. Além do mais, o deserto não é um lugar que nós somos deixados sozinhos, numa prateleira, como se estivéssemos esquecidos. Ele está falando conosco no deserto. Ele está dizendo: Écio, não temas, eu sou o teu Deus. Não te espantes, eu estou contigo. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que se revela nas diversas situações que passamos. E muitas vezes nos angustiamos de uma forma tão profunda que nós perdemos o sentimento de que Deus está fazendo, Deus está agindo. E muitas vezes os nossos ouvidos parecem tapados para ouvirmos a voz do Altíssimo sussurrando em nosso interior, nos dizendo que Ele é a razão da nossa existência. E além do mais, irmãos, o deserto não é o lugar onde você vai pagar um preço, mas um lugar onde o preço já foi pago. Jesus morreu na cruz para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não importa as situações que eu passe, não importa as dores que eu vivo, seja qual for o deserto que eu esteja enfrentando, nesse deserto eu sou mais do que vencedor. Não são as circunstâncias desse tempo, não são os momentos difíceis que passamos que vai colocar em nós a marca de derrota. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém pode apagar aquilo que o Senhor fez por nós. É um privilégio poder, muitas vezes, enfrentar desertos e saber que é o Senhor quem nos concede vitória. Ele é a razão máxima da nossa alegria e o motivo da nossa canção. Por isso se alegre na presença dEle. Eu não sei que deserto você está enfrentando hoje, que dor você está passando agora, que momento de dificuldade você tem vivido. Mas eu quero te dizer que o Senhor não está te punindo. Não é uma dor que vai ofuscar o amor, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus revelada sobre a sua vida. Nada poderá apagar, nada poderá anular o amor que Deus tem por nós. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê? Você pode dar glória a Deus? Deserto é lugar também de vitória.
Aleluia. Lugar de tratamento, lugar de aprendizado, lugar onde não somos deixados sozinhos, mas o lugar também onde nós cantamos vitória. Olha o que nos ensina Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar, repita comigo, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Não é porque eu estou no vale ou que eu estou no monte que Deus não está operando. O mesmo Deus que atua no vale, nos vales mais escuros da vida, é o mesmo Deus que se manifesta nos montes. Ele anda conosco, Ele está conosco. O salmista expressa essa verdade quando diz que Ele está conosco quando andamos nos lugares escuros, nas noites sombrias, nos momentos de lutas que passamos. O deserto não é um lugar onde os filhos de Deus saem derrotados. O deserto é um lugar onde o Filho de Deus sai vitorioso. Infelizmente, nós temos a tendência de, quando passamos por situações difíceis, só enxergarmos o fracasso, trazermos à nossa boca a murmuração. E é com pesar que nós acompanhamos tantas pessoas que antecipam seus resultados, negativistas. Ah, não, pastor, tantas vezes nós vamos aconselhar alguém e parece que todas as palavras de ânimo, de encorajamento, de fé que trazemos para a pessoa, parece bater e voltar. Meu irmão, minha irmã, vai dar certo, vamos orar, Deus é a sua força. Não, pastor, na minha casa não, na minha vida não, o senhor não sabe nada do que eu tenho passado. Às vezes fechamos o nosso coração, às vezes trancamos a nossa alma e não permitimos que Deus se revele, que Deus se manifeste, que Deus trate conosco, que Deus fale ao nosso coração. E por isso é com pesar que nós acompanhamos todos que antecipam suas derrotas, trazendo sentenças negativas para as suas vidas. Enquanto peregrinava no deserto, o povo de Israel era constantemente hostilizado pelas nações ao redor. Eles eram hostilizados. E quantas vezes nós assim vivemos? Quantas vezes não vão nos questionar: que Deus é esse? Que adianta você estar todo domingo na igreja? Que adianta você buscar tanto a Deus? Que adianta você estar fazendo tantas campanhas? Que adianta orar tanto? A ordem era: lutem. A ordem para o povo de Israel era: lutem. Os israelitas derrotaram os amorreus, os midianitas, Bazã. Se o propósito de Deus para eles fosse a derrota, não ordenaria para aquele povo: lute. Se o propósito de Deus para a tua vida fosse a derrota, eu não estaria aqui nessa noite profetizando sobre a sua vida. Ei, levante a cabeça, fique de pé e comece a lutar, porque o Senhor que está conosco no deserto vai nos conceder vitória. A ordem para os israelitas era: lute. E a ordem para você nesta noite é: fique de pé e lute. Muitos não conseguiram entrar na terra prometida, morreram antes. Não era isso que Deus prometia. As mortes ocorreram por causa da desobediência do povo. A posição adotada pelos israelitas revela a ausência da plena confiança nas promessas de Deus. Meu irmão, não troque aquilo que é eterno pelo temporário. Não troque aquilo que é celestial pelo que é carnal e humano. Sabe por que conosco não é diferente? Constantemente nos desviamos das promessas do Senhor e queremos encontrar saídas humanas para os nossos problemas. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, antes de buscar soluções com as suas mãos, ele dobra o joelho, ele se rende diante da presença do Senhor, ele busca referências na palavra, ele teme ao Senhor, ele se dobra, ele se humilha, ele se prostra, ele busca a presença do Pai. Eu não sei qual tem sido a posição que você tem adotado, mas eu te estimulo nessa noite a se colocar numa total rendição diante desse Deus que opera milagres. Não fique teimando com Deus, não fique brigando com Deus, não fique impondo a Deus, mas se humilhe na presença dEle.
Comece a declarar que Ele é a razão e o motivo da sua vida. Que você está aqui nessa noite porque você quer ser trabalhado por Ele, tratado por Ele, ensinado por Ele. A melhor coisa que o homem pode fazer para crescer emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente é abrir os ouvidos e aprender. Nós vivemos uma geração que não quer mais aprender, em especial com os mais experientes. Nós descartamos. A geração do Google acha que todas as respostas podem ser encontradas apenas com um clique. Mas como é precioso quando a gente pode se assentar com alguém e ouvir experiências de vida. E saber que nós podemos aprender uns com os outros. Eu tive com o Neide e o pastor esses dias lá em Brasília. Foi tudo muito lindo, muito especial. Muitos pastor, depois da sua ida, ficavam, nossa, que pregação do pastor. Mas eu lhe afirmo que a melhor coisa foi poder sentar com vocês. Foi poder conversar com vocês. Foi poder expressar sentimentos. Foi poder compartilhar a mesa com vocês. E é isso que nós precisamos desejar no nosso coração. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se revela e nos ensina. Mas os nossos ouvidos tapados nos impedem de passar pela experiência de aprendizado. A nossa empáfia, a nossa soberba, a nossa arrogância não nos deixa ser tratados por Ele. Não, essa palavra não. Talvez alguns que me viram subir aqui hoje, aí, não é o pastor Estevão, que chato, eu queria ouvi-lo hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor usa as nossas vidas, e nós precisamos aprender a abrir os nossos ouvidos espirituais, e a aprender com aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas muitas vezes nós criamos resistências, nós criamos condições para a manifestação de Deus. Deus vai falar num congresso, Deus vai falar num evento, e Deus está se manifestando de forma sobrenatural, e você não está vendo que Ele está falando com você nos desertos da vida. Eu espero que fique bem claro em sua mente e em seu coração a razão do deserto nessa noite, porque não é porque nós somos desaprovados, ou porque o Senhor deseja nos punir. O deserto tampouco é um local onde Deus nos deixa sozinhos, vagando. É um lugar de vitória. E se apenas obedecermos e crermos no Senhor, você certamente experimentará o conforto, experimentará o renovo, experimentará o alívio, experimentará o refrigério, experimentará a mão de Deus te erguendo dessa situação que você está vivendo. Não tenha medo do deserto. Viva, passe por esse deserto dizendo, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu não vou sair daqui envergonhado. Eu não vou sair dessa situação derrotado. Porque em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu não sei que deserto você enfrenta hoje, mas eu queria interceder por você, que talvez está passando uma situação que perdeu o seu controle, que você já olhou como Jó para os 4 cantos e disse assim, onde está Deus? Onde está Deus? Eu olho para o Oriente, para o Ocidente, eu não consigo enxergar. Como eu posso solucionar isso? Você se sente impotente, incapaz, frágil, diante de uma dor, de uma situação que você não tem forças para superar. Talvez algo emocional, talvez uma situação material, financeira, talvez um problema familiar, conjugal. Mas eu quero declarar nessa noite que aquele que está conosco no deserto é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. E eu quero interceder por você. Se você quer dizer, Pai, eu vou sair desse deserto vitorioso e aprendendo, saia do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus.